Graça e paz, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu, Pastor Francisco, passando aqui hoje para trazer uma mensagem diferente, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem viva e poderosa, uma mensagem que vai despertar no seu coração algo muito profundo, muito sério, e que Deus ele vai te dar direcionamento para você tomar decisões de permaneceres em alguns lugares, de dar ouvidos a algumas pessoas, em nome de Jesus. Eu estou falando de a importância do crescimento saudável. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que a gente vai dialogar a partir daqui, através das Sagradas Escrituras. Amém? Quero trazer para você essa mensagem de edificação para a tua vida. Antes disso, quero te fazer um pedido. Curte essa mensagem, comenta, compartilha, publica nas tuas redes sociais, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Assim a plataforma vai entender que essa mensagem é relevante e que vai abençoar outras pessoas. Amém? A importância do crescimento saudável dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família. Hoje a gente vai ver que no nosso Brasil, no nosso cotidiano, no nosso meio, cresceu muito e está crescendo muito o número de pessoas que se diz cristã, que se diz evangélica, que se diz ser homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. Isso você vai encontrar em muitas áreas, por exemplo, no comércio, na feira, no empreendedorismo, na empresa de eletrodoméstico, na empresa de metalúrgica, nas ruas. Você vai encontrar pessoas desse nível em todos os lugares, se denominando cristã, evangélica, conhecedores da palavra de Deus. Isso é ruim? Não. Isso é bom, isso é ótimo, isso é louvável, isso é plausível e a gente precisa entender que a Bíblia diz que o evangelho precisa ser propagado às nações da terra. Amém? Então, dentro disso, também nós vamos ver que no nosso Brasil, no nosso povo, é um povo que é místico, é um povo que nós buscamos o sobrenatural. Nós temos curiosidades de receber, de ser tocado, de ser cheio. Então, dentro dessa perspectiva de visão, de entendimento, de conhecimento, em busca de algo, acabamos abrindo uma janela, eu posso falar assim, uma janela ou até mesmo uma grande porta. Para quê, pastor, essa porta, essa janela aberta? Para que entre as heresias, para que entre os lobos, para que entre os predadores, para que entre os malfeitores, para que entre aqueles que se diz e não são. Jesus, ele nos alerta sobre essas coisas. E daqui eu quero deixar uma palavra bíblica para você analisar, refletir sobre isso. Dentro de tudo isso, essas pessoas precisam se perguntar: quem está me ensinando? Primeira pergunta. Com quem eu estou aprendendo? A segunda pergunta. Será que o que eu estou aprendendo está certo? Será que o que eu estou vendo está correto? Será o que eu estou vivendo através desse ensinamento está dando certo? Por que eu ouço tanto a palavra de Deus e não acontece nada na minha vida? São perguntas que você precisa se perguntar. Amém? Se pergunte. Será que o que eu estou vivendo está certo? O que estou fazendo está certo? A igreja que, entre aspas, a igreja terrena, esse pastor,
que está me ensinando, me ensina a verdade, vocês precisam se perguntar sobre isso. Porque está entrando, irmão, está entrando, ou se é que já entrou, uma crise no mundo, uma crise no Brasil, uma crise que está assolando a igreja, uma crise que está assolando o povo de Deus, levando o povo para o arrasto, levando o povo para o cativeiro, levando o povo para o inferno. Essa crise, ela invadiu, ela se alastrou no Brasil. E você precisa saber que crise é essa. Coloca aí nos comentários aí. Que crise é essa? Eu vou te dar a resposta. Essa crise chamada teologia. Esta é a crise. É a crise que se alastrou no Brasil, se alastrou dentro das casas, se alastrou dentro dos nossos lares, na igreja, nas ruas, no comércio, nas indústrias, em todos os lugares. Essa crise teológica, ela tá como fogo em polva, entrando em tudo. E aonde ela chega, ela destrói, ela não constrói nada. Essa é uma crise terrível. Por isso que você hoje vai ver muitas pessoas vivendo na igreja, mas com a crise terrena, tem uma crise tamanha que não tem fim e nada se resolve. Por quê? Porque é uma crise teológica. Eu vou já te dar ali aqui uma pontinha do iceberg para você entender. Quando Jesus foi levado ao deserto, em Mateus 4, ele foi para o deserto com uma voz no seu coração e os seus ouvidos, estava aquela voz queimando dentro dele. Sabe qual era a voz? Lá, uma página antes, você vai ver que quando ele foi batizado, o céu se abriu, a voz desceu e o Espírito pousou. 3 coisas aconteceram naquele momento. O céu se abriu, o Pai falou e o Espírito desceu. Essas 3 coisas aconteceram no batismo de Jesus. E a voz disse: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Quando você vira a página, ele vai ser levado para o deserto por esse Espírito Santo, por o Espírito de Deus e por essa voz que estava em Jesus. Só que no deserto, apareceu alguém lá no deserto e a Bíblia diz que esse alguém que chegou, ele foi trazendo uma teologia distorcida, fazendo com que, ou tentando que Jesus fosse agora duvidar da voz do Pai, duvidar da voz de Deus, duvidar da voz que ele tinha ouvido, duvidar do Espírito que agora estava nele. E a crise teológica diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. E quando chega lá, quem apareceu para ele? Satanás. Disse assim: se tu és o Filho de Deus. Pronto, já chegou colocando confusão, já chegou colocando dúvida, já chegou colocando... Mas Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou aqui por uma palavra, estou aqui pelo um alimento que me foi dado lá atrás. Esse alimento vai me sustentar e me segurar até eu sair daqui. Eu não vou aceitar outro argumento, não vou aceitar outro alimento. Então a crise teológica não é de hoje, essa crise teológica. Então veja que essa crise teológica, ela está como um rastro de pólvora, entrando em muitos lugares. E você precisa entender quem é que está pregando a palavra de Deus para você. Se essa pessoa vive o que prega, se essa pessoa vive o que diz, se essa pessoa realmente prega a palavra verdadeira. Segundo ponto, essa crise teológica, ela é uma crise que ela traz para nós uma grande reflexão. Porque o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, eu vou pegar aqui a Bíblia aqui agora para nós lermos essa parte, que é muito importante para nós nesse estudo maravilhoso. Amém? O apóstolo Paulo, ele chega ali em Mileto
e ele está agora pregando para a igreja de Éfeso, e ele vai alertar a igreja o seguinte, dizendo essas palavras, está escrito em Atos capítulo 20, verso 29 a 30. Eu sei, ele afirma isso, eu sei que após a minha partida, vírgula, entre vós penetrarão lobos, esses lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, no meio deles, no meio da congregação, no meio dos evangélicos, no meio do povo que se chama cristão, povo de Deus, se levanta um, se levanta o dois, se levanta alguns, e vai contaminando um, contaminando o outro, contaminando um, contaminando o outro. E ali eles começam falando palavras pervertidas, palavras distorcidas, palavras que não são cristocêntricas, palavras que não são verdadeiras. Eles acabam espalhando mentira. E para quê? Para ele rachar a igreja, para eles partir o reino e levar consigo os discípulos de Jesus. Quem fez isso primeiro? A Bíblia diz que houve uma guerra no céu. E essa guerra, uma terça parte dos discípulos, dos anjos de Jesus, decidiram ouvir a voz de Satanás. E ele desceu com esses anjos caídos. Não deixaram de ser anjo. Ainda são anjos, por mais que caídos. E estão por aí, infiltrados. Eu fiz até uma mensagem outro dia, que é os infiltrados do diabo. Então, Paulo, ele já alerta a igreja sobre isso. E mais para frente, ele vai agora discipular o seu servo, o seu sucessor, Timóteo, o seu filho na fé. Ele vai ensinando Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizendo a Timóteo, aconselhando a Timóteo, isso aqui é poderoso demais para mim e para você, que é pastor, que é líder, que é membro, que é servo, que é discípulo de Jesus. Você entender essas coisas. Ele vai aconselhar Timóteo dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer o espírito enganadores e a ensino de demônios. Meu Deus, que palavra é essa? Lembrei agora do doutor Alex, um homem de Deus. Doutor Alex, o senhor é uma referência para o nosso Brasil. Então, o Paulo, ele vai nos alertar, e a palavra de Deus, irmão, é a nossa bússola. Você precisa saber quem é que está te ensinando, se é verdade o que ele está te dizendo. Eu vou deixar aqui para nós finalizarmos, que você pesquise o que eu vou lhe dizer. Em setembro de 1992, um frei, o nome dele é Richard John, ele é um teólogo muito renomado da Igreja Católica. Ele fez um documento, e esse documento é a unidade das igrejas evangélicas com a Igreja Católica. E nesse documento vem dizendo o seguinte, que é necessário que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica elas se unam para diminuir os conflitos, diminuir as brigas, diminuir as contendas, diminuir, porque o que está acontecendo não é legal. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E daí em diante se vem trabalhando anos após anos, dia por dias, para que a unificação da igreja aconteça. Porque para que se levante o filho da perdição. Fique de olho no que eu estou lhe falando. Estude sobre isso, que a Bíblia já vinha falando disso há muitos anos. Amém, meus irmãos? Então, esse bispo, esse frei, Richard John, ele é um grande teólogo de uma grande escola em Manhattan. Preste atenção, pesquise sobre essas coisas.
mais de 30 líderes evangélicos na época, em 1992, assinaram esse documento como uma bela carta, como um lindo projeto que a igreja precisa se unir. A igreja precisa se unir. A igreja precisa se unir. Então, desde aí, vem se trabalhando para isso acontecer.